Boa noite. Hoje iremos tratar da matéria de títulos em concurso público. O papo da aula de hoje é a questão dos títulos que são cobrados nas provas de concurso público. Primeira pergunta que se faz é a seguinte: Alessandro, é possível um concurso público ser de títulos? Só títulos não. Hoje em dia a Constituição é clara. Fala que o acesso aos cargos públicos depende da aprovação numa prova e títulos. Ou seja, na verdade não é possível uma prova apenas de títulos. Já existiu isso em constituições anteriores, mas o nosso atual requer no mínimo uma prova. Mas eu posso ter também a prova de títulos. Qual é a ideia da prova de título, Alessandro? Por que exigir título no concurso público? A ideia, de uma certa forma, é valorizar e prestigiar aquelas pessoas que têm um certo conhecimento a mais a respeito de uma matéria, a respeito de um curso que poderá ser utilizado no desempenho da função administrativa. Então, por exemplo, vamos imaginar que vai ter um concurso para advogado da União, ou vai ter um concurso para procurador do Estado. Eu poderia muito bem exigir como título o fato de ele ter uma pós-graduação, o fato de ele ter um mestrado, o fato de ele ter um doutorado, o fato de ele ter um livro publicado sobre a matéria relacionada, ao interesse público, a direito administrativo ou direito público. Mas o que isso tem a ver, Alessandro? Tem tudo a ver. Essa pessoa é mais preparada tecnicamente, pelo menos em tese, para aquela atividade. Porque, poxa, afinal de contas, ela tem uma especialização de direito público. Ela tem um mestrado de direito público. Ela tem um doutorado de direito público. Então, tem que prestigiar essas pessoas que, de uma certa forma, se prepararam mais. Mas é óbvio, isso sem restringir, sem comprometer o caráter competitivo, a isonomia que deve reinar no concurso público. Tem que ser tudo ponderado, tá certo? Bom, então eu posso fazer isso? Posso. Mas eu poderia, por exemplo, atribuir uma nota exorbitante ao título? Não. Não poderia, porque eu acabaria direcionando a licitação a poucas pessoas que possuem esses títulos. E aí eu iria ferir o princípio da isonomia, porque nem todos tiveram a oportunidade de fazer esse curso, e o princípio da impessoalidade também. Não seria de bom tom. Bom, Alessandro, uma outra pergunta, uma outra questão que eu não tenho dúvida é a seguinte: é possível eu exigir que o candidato, para ser aprovado e tomar posse, ele tem que ter, por exemplo, uma graduação, uma pós-graduação? Ou seja, eu poderia exigir que o título tivesse caráter eliminatório, ou, ao seu ver, o título tem caráter apenas classificatório? Na minha opinião, o título só pode ter caráter classificatório. Mas por que, Alessandro? O edital ele pode dispor em sentido contrário. Eu sei que o edital diz que é a lei do concurso. Eu sei que o edital é que vai regulamentar o concurso. Mas o edital é um ato administrativo normativo, que está abaixo da lei e está abaixo da Constituição Federal. Então, na verdade, o edital é a lei do concurso e regulamenta o concurso, desde que ele se paute nos princípios que norteiam a gestão pública. Desde que ele se paute na lei e desde que ele se paute na Constituição Federal. Mas o que você vê de mais o fato de eu exigir a fase de títulos caráter eliminatório? Eu vejo muita coisa de errado. Por exemplo, se eu coloco o título como tendo caráter eliminatório, por exemplo, uma pós-graduação que seja, você tem que ter no mínimo, para poder ascender esse cargo, para você ser provido nesse cargo, a graduação e a pós-graduação. Aí você tem que se perguntar: a lei que criou o cargo que você está disputando, ela exige o que como condição de acesso ao cargo? Ela exige apenas o fato de você ter graduação? Ou ela exige o fato de você ter graduação e pós-graduação? Não estou entendendo a colocação. É bem simples. A Constituição Federal é clara. Ela fala que os requisitos de acesso ao cargo estão previstos na lei. A partir do momento que eu coloco o título como tendo caráter eliminatório, caso você não tenha o título, você vai ser eliminado. Então eu estou exigindo, além da graduação que você possui, eu estou exigindo um outro requisito que não está previsto na lei, ferindo a não mais poder o princípio da legalidade administrativa. Bom, mas é só isso, Alessandro? Não, isso aí já é um fundamento imbatível, inabalável. Então veja, se a lei que criou o cargo exige só graduação, a banca examinadora, por mais que o faça por meio do edital, não pode, sob nenhuma circunstância, exigir o título com caráter eliminatório ou colocar como requisito de acesso ao cargo o fato de o candidato possuir também uma pós-graduação ou um mestrado, a não ser que a lei faça a previsão. Agora, como se isso não bastasse,
como se esse obstáculo à pretensão da banca examinadora e do poder público já não fosse o suficiente. Esse tipo de comportamento iria violar, sem a menor dúvida, o princípio da isonomia. Por que o princípio da isonomia? Porque depois que você forma, dentro do curso que você fez, você já tem condições de desempenhar a sua função. Você não precisa de pós-graduação, por exemplo, para poder atuar na área de direito administrativo. Você não precisa de pós-graduação para poder atuar na área de direito tributário. Você não precisa de pós-graduação para atuar na área de direito ambiental. Então, por que, para você atuar nessa área, em nome do poder público, como procurador, como advogado da União, você precisa disso aí? Então, notem que, na verdade, eu iria referir, por exemplo, o princípio da isonomia. Porque muitas pessoas que acabaram de formar estão preparadas para poder já ingressar no serviço público e desempenhar a função, não terão essa possibilidade, porque não tiveram o tempo hábil ainda de fazer a pós-graduação, a especialização. Então fere também o princípio da isonomia. E como se não bastasse, e uma última dica importante, né, para esse nosso vídeo, é o fato de que o título tem que guardar pertinência temática com o cargo que está sendo concursado. Então eu já vi concurso, como por exemplo da POF, né, Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, em que era exigido qualquer título, qualquer pós-graduação, qualquer mestrado, qualquer doutorado, para o camarada trabalhar como analista de planejamento e orçamento de finanças. Meu amigo, da forma como estava no edital, se a pessoa tem um mestrado em música ou um doutorado em gastronomia, vai ganhar ponto, porque o edital não falava que tinha que ter pertinência. A maioria dos editais fala, mas tem edital que coloca lá mestrado, doutorado, pós-graduação, mas não fala que tem que ser em área afim ao cargo que está sendo disputado. Isso fere, sem a menor dúvida, os tribunais já se manifestaram sobre isso, o princípio da razoabilidade. Então, atenção a esse ponto, isso tudo que nós falamos é de extrema importância e eu espero ter mais uma vez contribuído de alguma forma. E caso isso aconteça, Alessandro, o que eu vou fazer dessa vez? Você vai impugnar o edital. Mas, Alessandro, eu nunca vi edital prevendo possibilidade de impugnação. Não tem problema. Faz a impugnação de qualquer forma. A Constituição lhe dá esse direito. E você deixa isso guardado como base para, se for o caso depois, você ingressar com uma ação judicial. Pode também representar, né, o Ministério Público, pode representar o Tribunal de Contas, pode representar a ANDACOM, Associação Nacional de Defesa e Apoio Concurseiro. Veja, você tem que tomar as suas providências. O que você não pode é deixar ser lesado por comportamentos arbitrários da banca examinadora. Um grande abraço, foi um prazer revê-los novamente e podem contar comigo para o que der e vier, no que diz respeito à defesa de vocês nos concursos públicos. Um grande abraço.